Olá! Chegamos ao sábado, dia do gênero suspense ou ação. Como vocês têm observado, tem sábados que eu prevaleço falando de suspense, tem sábados que eu trago um filme de horror que é baseado em suspense e outros, muito raros, em ação. O filme que eu trouxe hoje, os dois filmes que eu trouxe hoje pra vocês, ele se caracteriza em ação barra ficção, porque é uma hiperbolação um exagero. Nossa, rimou muito que eu falei, né? É um exagero da ficção científica ou exagero de situações corriqueiras, mas que são hiperboladas e viram surreais. Bom, trouxe filmes hoje. Como eu estava mencionando pra vocês, o filme que eu trouxe hoje, o primeiro, é bem antigo, é de 94 e foi feito 2 remakes depois, um em 2004 e um em 2007. E vamos combinar, eu prefiro que eles tivessem parado no primeiro filme e não dado sequência, porque é horrível, é de uma caracterização absurdamente grotesca, vou usar esse termo, mesmo não gostando dele. É uma direção de arte fula, enfim. Sabe aqueles filmes que na primeira tentativa chamam a atenção das pessoas e depois não tem que fazer sequência, porque fica pior? Pois é, não assistam 2, não assistam 3. Assistam 1, pra garantir boas risadas, porque na época assustava muito, na época era um filme de suspense e de ação que aterrorizava a gente. Claro que hoje, né, a gente tem outra mentalidade, outra cabeça, não vai se assustar. Mas assistam Anaconda, que, como eu falei, é de 97. Traz o Jon Voight como vilão da trama, a J.Lo como protagonista no início de tudo, assim, da carreira artística dela, e o Ice Cube também como ator. Bom, Anaconda, propriamente o nome já diz, trata a história de uma cobra de origem, né, amazônica, chamada Anaconda, que nós temos aqui no Brasil e que todos, né, popularmente sabem que ela é enorme. Pode engolir, como a gente fala, até um boi, uma pessoa, só se uma criança, porque uma pessoa em si, propriamente dita, não daria para ela digerir. Mas o filme fez muito sucesso porque mostra a Amazônia que nós não conhecemos propriamente ditas, que são as divisas, e a caracterização, a robótica que envolveram para fazer a grande cobra. Tem uma cena que eu acho ridícula, eu dou risada, não dá medo, mas é óbvio. Essa eu posso até falar sem ser spoiler. Em determinado momento, um dos atores, sendo atacado pela cobra, dá uma piscadinha pra tela, né, pra câmera, como dizendo, ferrou, acabou minha vida. É ridícula essa cena, mas ela é tão absolutamente ridícula e interpretada pelo Jon Voight, que é o máximo de um ator, que é óbvio que fica nesse contexto do filme, até se torna, ao invés de engraçado, se torna irônico. Mas assistam pelos efeitos de robótica, como eu disse, e pela plástica, pela fotografia, porque foi feito realmente na Amazônia, foi feito em nossas terras. Então eu acho muito legal a gente ter essa empatia com filmes que são filmados, não são brasileiros, mas são filmados no Brasil. Assistam, garantam boas risadas, tem a parte de ação, tem a parte um pouquinho de suspense, mas é bom pra quem não assistiu ter uma ideia de como eram feitos os filmes dos anos 90 de ação e consegue ter assim, um comparativo no dia de hoje, como faria. Eu pelo menos assisto esse filme hoje e falo assim, nossa, eu faria tal cena de outro jeito, ou eu esperaria que acontecesse outra coisa, por conta dessa lacuna de tempo, né, de 94 para 2020. Segundo filme que eu trouxe pra vocês também tem animal, por isso que eu quis trazer junto. Também é velho, é de 99, chama-se No Fundo do Mar. Trata a história de um laboratório de pesquisa, né, biológica no fundo do mar, que faz mutações genéticas em tubarões. Na verdade, eles estudam a cartilagem de tubarão para a cura do Alzheimer. Na época que foi feito o filme em 99, realmente estavam estudando cura com a cartilagem de tubarão. Quem assistiu aqui programas da televisão aberta nossa, dessa época, dos anos 90, início dos anos 2000, conhece, né, desde o iogurte que era vendido, dentre outras coisas, a cartilagem de tubarão também foi muito vendida, justamente porque era o início de uma pesquisa para prevenir doenças degenerativas no futuro. Então eles usaram esse gancho no filme, que era um ano de pesquisa sobre isso, para fazer um filme de ação, meio suspense, meio terror, do fundo do mar, onde, obviamente, eu nem preciso explicar, que os tubarões começam a ter atitudes muito humanas, no sentido de ferocidade. Então, continuando, assistam esse filme também, para vocês verem a mesma tecnologia que eu falei, que teve na Anaconda, que é a questão da robótica. Como a robótica foi
inclusa nos filmes de ação de um jeito que hoje a gente conseguiria fazer isso em 3D, conseguiria fazer isso com totalmente digital e não fica tão rude, tão forçado os objetos, os atores ou, no caso, os animais que foi o tubarão. Assim como na Anaconda tem a cena que eu falei que a gente dá risada, que é da piscadinha do cara quando tá sendo morto, também tem um trocadilho com o tubarão. O tubarão olha pra câmera em determinado momento e também faz uma brincadeira. Então, é claro, é pra quebrar o clima de suspense, é pra quebrar o clima de ação, mas porque tem um propósito, que é o propósito da gente entender que, nossa, é um enlatado, como diria meu pai, americano pra gente engolir. Assista esses dois filmes. Eu quis quebrar um pouquinho o suspense, porque eu tava fazendo suspense muito carregados de assassinato, de desaparecimento, e eu acho que tinha que ser uma coisa mais leve, não que Tubarão e Anaconda seja leve, mas não é tão pesado quanto um suspense como estávamos falando. Vejo vocês amanhã